um instante, mais profundo do que qualquer lembrança, em que o ser humano começou a se perceber como alguém. E nesse instante, nasceu o tempo. O tempo não começou no universo. Começou na alma. Não foi o movimento dos astros que o criou, mas o movimento do olhar interior. Antes de medir o dia e a noite, o ser humano percebeu a mudança em si mesmo. O sopro que vinha e partia, o pensamento que surgia e desaparecia. A eternidade se tornou consciente de sua própria sombra, e essa sombra se chamou tempo. Rudolf Steiner dizia que, ao penetrar o mundo sensível, a alma mergulha em uma corrente onde o eterno se fragmenta em imagens. Cada imagem é um reflexo do que não pode ser contido. A lembrança de um estado perdido, de uma plenitude que o homem busca inconscientemente a cada instante. Assim, o tempo não é apenas uma linha, é o eco de uma queda, o intervalo entre o que fomos e o que voltamos a ser. O ser humano, em seu primeiro despertar, não viu o tempo como um inimigo. Ele o sentiu como um ritmo sagrado. O nascer e o morrer, o fluir das estações, a dança dos ciclos, tudo lhe parecia um cântico do cosmos. Mas quando a consciência se fechou em si mesma, quando a alma começou a se ver separada do todo, o ritmo tornou-se prisão, e o homem começou a temer a passagem das horas, como quem teme perder-se de si mesmo. O tempo, então, tornou-se um espelho partido. De um lado, o espírito, imóvel, luminoso, eterno. De outro, o corpo, em constante transformação, sujeito à perda, à memória, ao esquecimento. Entre os dois, o ser humano. Um viajante entre mundos, tentando se lembrar daquilo que nunca foi esquecido. Steiner chamava esse esquecimento de a grande pedagogia do espírito, pois é apenas ao perder a visão do eterno que a alma aprende o valor da consciência. O tempo, portanto, não é um erro. É um professor silencioso. Ele nos ensina a distinguir o que muda do que permanece, o que nasce do que é. Cada instante é uma aula de eternidade. Mas há algo mais sutil. O tempo também nasce do medo. Quando a alma percebe sua separação, ela teme o vazio. E para não encarar o nada, começa a preencher o silêncio com movimento, planos, desejos, recordações. Assim surgem as horas, os dias, as biografias. O tempo é o ritual da alma tentando se justificar diante do abismo do esquecimento. Entretanto, no fundo desse medo, há uma nostalgia secreta. O ser humano, ainda que inconscientemente, anseia por voltar ao ponto anterior ao tempo. Aquele estado onde não havia passado nem futuro, apenas presença pura. E essa nostalgia é o primeiro passo do caminho espiritual, pois o despertar do espírito é, em essência, o retorno à consciência atemporal. Não é negar o tempo, mas atravessá-lo. Não é fugir do mundo, mas enxergar o eterno que pulsa sob cada mudança. O verdadeiro místico não destrói o tempo, ele o transfigura. Steiner descreve esse processo como o olhar para trás do véu. Quando a alma aprende a contemplar o instante sem desejar prendê-lo, o tempo perde sua tirania. O passado e o futuro se dissolvem como neblina, e o presente revela seu verdadeiro rosto, o espelho da eternidade. Mas isso exige coragem, pois aquele que olha profundamente o tempo, vê refletido ali não apenas os dias vividos, mas todos os que ainda esperam nascer. O tempo guarda em sua corrente silenciosa os ecos de todas as nossas escolhas, as feitas e as não feitas. Ele é o testemunho da liberdade humana. O tempo começou quando o espírito decidiu experimentar a liberdade. E cada vida humana é uma tentativa de lembrar como usá-la. À medida que a consciência desperta, o homem percebe que o tempo não corre fora dele,
mas através dele. Cada batida do coração, cada respiração, é o universo recriando o instante. E assim, a alma aprende. O tempo não é uma linha que nos leva à morte, mas um círculo sagrado que nos conduz à compreensão. E talvez no silêncio entre um pensamento e outro, quando a mente cessa e o ser apenas é, possamos escutar novamente o eco do primeiro instante, aquele em que a eternidade lançou sua sombra e o tempo começou. O tempo não é um rio fora de nós, é uma corrente que flui através da alma. Cada instante que passa deixa um sulco invisível, uma marca no corpo sutil do ser humano. Essas marcas não são feridas, são cicatrizes luminosas daquilo que aprendemos. Porque tudo o que vivemos, a alegria e a dor, a perda e o renascimento, é a própria eternidade se estudando em fragmentos. Rudolf Steiner dizia que a alma humana é um órgão de percepção espiritual. E o tempo é o campo onde ela aprende a ver. O tempo nos faz lembrar o que ainda não sabemos. Pois cada lembrança que temos não é apenas um eco do passado, mas um chamado do futuro. Uma lembrança do que ainda precisamos nos tornar. O homem comum acredita que o tempo o arrasta, mas o iniciado sabe. É ele quem o move. Pois há no interior de cada um de nós um eu que não envelhece, um observador silencioso que atravessa as vidas e os séculos. Este eu não se apressa, não teme, não perde, ele apenas contempla. O eu superior é o ponto imóvel em torno do qual o tempo gira. A alma, porém, não nasce consciente desse eu. Ela precisa atravessar o tempo para despertar sua lembrança. Por isso, o sofrimento e a passagem dos dias não são castigos, mas chaves de recordação. Por isso, o sofrimento e a passagem dos dias não são castigos, mas chaves de recordação. A dor abre o coração, o erro desperta o discernimento, a perda ensina o amor. Tudo o que parece nos quebrar é, na verdade, o que nos afina para perceber o eterno. Assim, o tempo é um iniciador disfarçado. Ele nos conduz com paciência, através de suas metamorfoses, até que o ser humano compreenda que o passado e o futuro são apenas véus. Véus que encobrem o presente infinito. O eu superior vive fora do tempo, mas trabalha dentro dele, moldando lentamente a consciência para que um dia ela possa reconhecê-lo. Steiner afirmava que, nas entrelinhas da vida, o tempo é o instrumento através do qual o espírito esculpe a alma, como um escultor que, golpe a golpe, revela a forma oculta dentro da pedra. Cada experiência é um golpe, suave ou doloroso, que liberta um fragmento de luz aprisionado em nós. O tempo é o cinzel divino. Mas há um segredo. O tempo não age sozinho. Ele obedece à atenção da alma. Quando vivemos de modo inconsciente, ele parece fugir, escapar por entre os dedos. Mas quando vivemos despertos com o coração presente, o tempo se expande, o instante se torna eterno. O presente consciente é o portal entre os mundos. O eu superior vive exatamente aí, no ponto em que o instante é tão intenso que já não cabe dentro do tempo. E, paradoxalmente, é quando paramos de buscar o eterno no futuro que o eterno começa a nos habitar. O ser humano moderno, aprisionado pelo relógio, esqueceu o ritmo interior. As horas de trabalho, as metas, o progresso, tudo o arrasta para fora de si. Mas há outro tempo, o tempo da alma, que se mede pelo amadurecimento interior. Às vezes, um único olhar pode valer um século. Uma compreensão silenciosa pode dissolver 1000 karmas. E um gesto de compaixão pode abrir uma eternidade. Quando a alma desperta, o tempo já não é um inimigo. Ele se torna companheiro de iniciação.
A velhice deixa de ser decadência e passa a ser colheita. A juventude deixa de ser promessa e se torna semente. A morte deixa de ser fim e se revela como passagem. Tudo ganha significado, e nesse ponto, o tempo começa a se curvar diante da consciência, pois o espírito que desperta já não se move no tempo linear, ele respira em espirais. Cada retorno, cada repetição, é um ciclo de aprendizado. O tempo se dobra sobre si mesmo, e o passado é revisto à luz do presente desperto. Assim nasce a sabedoria, o reconhecimento de que o tempo nunca nos roubou nada, apenas nos ensinou a ver o que sempre fomos. O eu superior, observando do alto, contempla a alma como um jardineiro contempla suas flores. Sabe que cada estação é necessária, que cada inverno prepara uma primavera. O tempo é o clima da alma. E aquele que aprende a acolher suas tempestades transforma-se em luz. Quando a alma, em meditação profunda, toca essa dimensão superior, algo extraordinário acontece. O tempo se detém. Não porque as horas deixem de passar, mas porque o ser deixa de estar sujeito a elas. Nesse instante, o passado e o futuro se unem como duas mãos que se reconhecem, e o presente se revela como o espelho, onde o eterno contempla a si mesmo. É esse o segredo do tempo espiritual. Ele não é linear, é respiratório. Cada encarnação é uma inspiração e uma inspiração do espírito. A alma mergulha na matéria, aprende, sofre, ama e retorna ao invisível levando o perfume de sua experiência. O universo respira através de nós. Steiner dizia que a consciência é o fruto dessa respiração cósmica e que a verdadeira liberdade nasce quando o homem reconhece o ritmo sagrado que pulsa em sua própria vida. Enquanto o ser humano lutar contra o tempo, ele será escravo. Mas quando o abraça, quando o aceita como espelho e mestre, ele se torna co-criador do destino. A eternidade não está fora do tempo, mas por dentro dele, como uma semente oculta. E o despertar espiritual é o florescer dessa semente no coração humano. O tempo é apenas o solo onde ela aprende a germinar. Assim, cada um de nós é uma aurora em movimento, uma lembrança da eternidade atravessando os dias. E quando compreendemos isso, o medo do tempo se dissolve. Porque percebemos que não somos o que passa, mas aquele que permanece enquanto tudo passa. Somos o observador que testemunha o nascer e o morrer, mas nunca nasce nem morre. Somos o silêncio por trás da música, a presença por trás da mudança. O tempo começou quando esquecemos quem somos, e terminará quando lembrarmos. Pois o início e o fim não são opostos. São o mesmo ponto visto de lados diferentes do espelho. Há um momento no caminho da alma em que o tempo deixa de ser um mistério a ser decifrado e se torna um companheiro de viagem. Ele não é mais o inimigo que rouba, nem o Deus que pune. É apenas a respiração invisível da existência. O tempo, então, perde o peso. E a alma começa a caminhar mais leve como quem finalmente compreende o ritmo do universo. O tempo foi o primeiro mestre da humanidade. Ele ensinou o nascer e o morrer, o plantar e o colher, o começar e o terminar. Mas o último ensinamento que o tempo reserva é este: nada realmente começa, nada realmente termina. Tudo apenas muda de forma, como a chama que se transforma em fumaça, como o rio que evapora e retorna em chuva. A alma aprende que o fluxo é a forma pela qual o eterno se disfarça. Rudolf Steiner dizia que, quando o homem desperta o olhar espiritual, percebe que cada instante é um espelho do cosmos. O que chamamos de presente é, na verdade, o ponto de contato entre o visível e o invisível. É ali que o espírito toca o mundo, e é ali, no meio do tempo, que o eterno se revela.
A eternidade não está distante. Está aqui, no exato momento em que você respira. Ela não habita o além, mas o agora. Só que o agora verdadeiro não é o instante que passa. É o instante que permanece, porque foi vivido com consciência. Quando o ser humano vive desperto, cada gesto se torna sagrado. E o cotidiano se transforma em templo. O tempo exterior, o dos relógios, das estações, das idades, é apenas a casca. Por dentro dele pulsa o tempo sagrado, o ritmo do espírito. É nesse tempo que o amor não envelhece, que a sabedoria não se apaga, que a essência permanece imutável. É o tempo dos arquétipos das verdades eternas, do ser que observa sem se perder, mas a mente teme esse silêncio. Ela precisa medir, comparar, dividir. Ela quer saber quanto falta, o que virá, o que foi. E assim se perde nas margens do rio, esquecendo que o verdadeiro tesouro está no fundo. É por isso que o caminho espiritual é, em última instância, um retorno ao silêncio, não o silêncio do vazio, mas o silêncio do pleno. Quando o buscador compreende isso, o tempo se recolhe como uma sombra atrás da luz. O passado já não pesa, o futuro já não assusta. Ele percebe que o tempo era apenas um meio para que a alma aprendesse o amor, porque o amor é a única força que sobrevive a todas as transformações. O amor é o ponto onde o tempo e a eternidade se abraçam. Steiner dizia: "O tempo é a imagem móvel da eternidade." Essa frase resume todo o mistério. O tempo é a forma pela qual o eterno se move, para poder se reconhecer. E nós somos esse movimento. Somos o eterno experimentando o instante. O espírito desce à matéria, vive, sofre, ama, aprende, e depois retorna. Mas o que retorna já não é o mesmo. É a eternidade enriquecida pela experiência. Assim, o propósito do tempo é tornar a eternidade consciente de si mesma. Somos o meio pelo qual o infinito se percebe. E quando essa percepção amadurece, o tempo se dissolve, não porque termina, mas porque já cumpriu seu papel. Imagine o instante em que o sol nasce. Por um breve momento há luz e sombra, começo e fim. Mas logo tudo se mistura, e o dia se torna apenas presença. Assim é com o espírito. Quando desperta, ele se torna o sol. O tempo, então, é apenas o reflexo do seu brilho sobre o mundo. A alma que chega a esse ponto não nega o tempo. Ela o transfigura. Ela entende que cada segundo é uma pétala da eternidade e que viver é um ato de adoração. O trabalho, a dor, o silêncio, a espera, tudo é oração. E o simples ato de estar consciente é o maior dos sacramentos. Por isso, o verdadeiro despertar não acontece fora da vida. Ele acontece no meio do tempo, quando o ser humano, mesmo em meio ao ruído das horas, ouve o murmúrio do eterno. Esse som não vem de fora, ele vem do coração. É o eco da própria origem chamando de volta. É o som do silêncio anterior à criação, vibrando dentro de cada um de nós. O tempo começou quando esquecemos o silêncio. E terminará quando o recordarmos por inteiro. Pois o silêncio é o ventre da eternidade. É nele que o espírito repousa, e dele que a vida nasce. E quando esse momento chega, quando o buscador se recolhe em si, e o tempo se curva diante do seu olhar desperto, algo se inverte. A sombra torna-se luz. A eternidade deixa de ser lembrança e se torna presença. O tempo deixa de ser prisão e se torna caminho. E o homem, outrora prisioneiro das horas, descobre-se eterno viajante entre mundos, caminhando em direção a si mesmo. Então o ciclo se fecha. O tempo que nasceu da eternidade retorna a ela, como o rio que reencontra o mar, como a alma que se reencontra no coração do invisível. Cada instante é um espelho do eterno.
A alma que aprende a vê-lo desperta para o verdadeiro tempo, o tempo do espírito, onde tudo é agora. Se este mergulho no mistério do tempo tocou seu coração, deixe que ele ecoe, compartilhe, comente, inscreva-se e siga conosco aqui, no coração do invisível, onde o eterno fala em silêncio.